Irmãos, uma boa noite a todos. Vamos começar mais uma transmissão de culto, hoje, quarta-feira, e vamos ver mais um trecho aqui da Palavra de Deus, e que a Palavra de Deus possa nos fortalecer, possa aumentar nossa fé, possa nos moldar. Que Deus abençoe grandemente o tempo que passaremos aqui. Vamos orar pedindo a bênção de Deus por esse culto, que Deus abençoe a transmissão, que cada irmão possa conseguir assistir esse culto e ser edificado pela palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de transmitir a Tua palavra, Senhor. Pedimos agora que o Senhor revista mais uma vez a Tua palavra com o Teu poder, que a Tua palavra venha nos encorajar, nos consolar, que a Tua palavra também possa trazer salvação àqueles que ainda não têm, Senhor. E que todo o Teu povo seja fortalecido aqui nesse momento. Abençoe a transmissão, tanto a nossa aqui como a internet de cada irmão, para que possa conseguir acompanhar esse culto até o final. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem interagir aí, podem colocar seu comentário, podem colocar também seu pedido de oração, ou no grupo de WhatsApp, ou no próprio Facebook. Você pode colocar aí seu comentário, seu pedido, e após a pregação nós vamos aí ler e orar pelos pedidos aqui colocados. Eu quero primeiramente ler a letra de um hino. Esse hino aqui foi sugestão da irmã Carmen. Ela pediu para que nós lêssemos aqui o hino Nossa Fé Jesus Contemplará. É um hino que fala sobre a fé no Senhor Jesus, e como isso é importante na nossa vida. Então eu vou ler aqui a letra desse hino. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta sem na fé enfraquecer, nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa confiança nele. Essa noite nós vamos estudar mais um trecho do Evangelho de Lucas, que se encontra no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 35, e a passagem do encontro de Jesus com dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eu vou ler então Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Nesse mesmo dia, ou seja, domingo de Páscoa, dois discípulos seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta
poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Muitos hinos foram escritos contando essa história. Quando eu era criança, nós éramos a Terceira Igreja Batista e tinha um grupo de irmãs que de vez em quando cantavam um hino falando sobre os discípulos no caminho de Emaús. Uma história muito bonita e que mostra como o Senhor Jesus se compadece daquelas pessoas que estão sofrendo, dos filhos de Deus que sofrem. Essa história aconteceu no domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa foi um dia de alegria para as mulheres. As mulheres foram cedinho ao sepulcro, viram o sepulcro vazio, e o anjo lhes disse: Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Então foi um dia de alegria para as mulheres. Para esses 2 discípulos não. Esses discípulos, eles eram de Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Esses discípulos, eles foram até Jerusalém para participarem da Páscoa e ficaram surpreendidos com a morte violenta de Cristo. Eles não achavam que aquilo ia acontecer com o Senhor Jesus e foram embora tristes para casa, conversando, debatendo o que acontecera, porque toda a confiança que eles tinham em Jesus foi por água abaixo. Eles não aceitavam o que aconteceu com Jesus e também não acreditaram nos relatos da ressurreição. E Jesus, então, com todo amor, com toda bondade, com toda misericórdia, se aproxima desses homens para consolá-los. E assim Jesus é conosco. Jesus se aproxima de todo filho de Deus que está sofrendo. Mesmo que nós não percebamos, Jesus está conosco na hora do sofrimento. Vamos então para a história.
Lucas 24, versículo 13, nós lemos então que nesse domingo de Páscoa, mais à tardezinha, esses dois discípulos seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, uns 11 quilômetros, e eles estavam comentando sobre o que havia acontecido com o Senhor Jesus lá em Jerusalém. Estavam muito tristes, e de repente então Jesus se aproxima deles e começa a andar com esses homens, só que Jesus não deixou eles perceberem que era ele. Nós lemos aqui no versículo 15, que enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Jesus se aproxima de nós, Jesus ele anda, ele caminha conosco nos dias maus. Mesmo que você não perceba, não sinta, você pode dizer: o Senhor Jesus está comigo. E Jesus faz uma pergunta para estes homens, no verso 17, lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. Jesus pergunta, e faz uma pergunta que o próprio Jesus sabia a resposta. Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Jesus sabia do que eles falavam, só que Jesus quer que nós contamos para Ele o que está acontecendo. Jesus sabe o que está te amedrontando, Jesus sabe do que é que você está com medo, Jesus sabe o que é que está tirando o seu sono, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que você conta para Ele. Jesus pergunta para você: o que está acontecendo? Conte para Jesus. E aqui no versículo 18, um deles, chamado Cleopas, ele respondeu: ora, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram esses últimos dias? E Jesus perguntou: quais? Parece um pouco engraçado, mas Jesus ele pergunta para esses homens o que aconteceu em Jerusalém. Sabemos que Jesus é no centro de tudo que aconteceu, mas Jesus pergunta para esses homens o que é que aconteceu em Jerusalém nesse fim de semana. Jesus ele quer que nós contemos tudo para Ele. Tem um salmo que diz, no Salmo 62, versículo 8, nós encontramos essa ordem. Salmo 62, 8 diz: derrame o coração diante de Deus, pois Deus é nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, mas Deus quer que você derrame seu coração diante dele. Conte para o Senhor o que está acontecendo com você. Conte para o Senhor o que está te amedrontando. Conte para o Senhor o que é que está deixando você ansioso. Conte, derrame o seu coração ao Senhor, pois Ele é nosso refúgio. E eles começam a contar, no verso 19, eles disseram o que estava deixando eles tristes. Diz assim, que Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse Ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Eles disseram: olha, nós confiamos em Jesus, nós achávamos que Jesus iria estabelecer o seu reino, que Jesus fosse sentar no trono, que Jesus fosse libertar Israel de Roma, mas aconteceu o contrário. Os nossos líderes entregaram Jesus para ser crucificado. Ele morreu crucificado, e agora? Toda a nossa esperança em Jesus foi por água abaixo. E mais, no versículo 22, eles disseram: algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos
que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Estes homens tinham uma Bíblia, e na Bíblia que eles tinham estava escrito que Jesus sofreria e morreria, mas eles não conseguiam acreditar, não conseguiram crer naquilo que estava escrito na Bíblia. E assim até hoje tem muita gente que não consegue acreditar em muita coisa que está escrito na Bíblia, e aí está sofrendo por causa disso. E esses homens também não conseguiam acreditar, não conseguiam crer em tudo que a Bíblia falava acerca do Senhor Jesus, e também não conseguiram acreditar no relato da ressurreição de Jesus. Chegaram a pensar que as mulheres estavam loucas, né? Ao dizer que tiveram uma visão de anjos dizendo que Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam muito tristes. E o Senhor Jesus, então, com toda a paciência, amor, misericórdia, Jesus agora vai ministrar a eles. Com todo amor, Jesus diz no versículo 25: ó insensatos, ó tolos, por que vocês demoram a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Jesus dá uma repreensão amorosa a eles, e Jesus agora vai então ensiná-los. E Jesus pergunta no versículo 26: acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? É como se ele dissesse: vocês têm uma Bíblia, e na Bíblia que vocês têm está escrito que o Cristo sofreria essas coisas, está tudo escrito lá. E no versículo 27 então Jesus começa a dar uma aula para eles. Versículo 27 nós lemos que, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Como que nós gostaríamos de ter essa aula? O próprio Jesus começa a citar as Escrituras para esses discípulos e começa a mostrar como que cada passagem do Antigo Testamento apontava para ele. E Jesus começa lá em Moisés. Com certeza Jesus falou dos sacrifícios, Jesus falou da Páscoa, Jesus deve ter falado daquela serpente que Moisés ergueu lá no deserto. Jesus também deve ter citado o Salmo 22, ele deve ter citado Isaías 53, enfim, Jesus ele foi contando, foi citando várias passagens do Antigo Testamento e mostrando: olha, está vendo? Essa passagem estava falando do meu sacrifício, essa passagem falava do meu sofrimento. Então Jesus foi mostrando que todo o seu sofrimento estava predito no Antigo Testamento. As Escrituras, elas confirmaram que o sofrimento de Jesus era necessário, e os sofrimentos do Messias confirmaram que ele era o Filho de Deus que tinha que vir ao mundo. E enquanto Jesus dava essa aula, o dia começou a escurecer e eles finalmente chegaram em Emaús. Só que Jesus fez de conta que ia continuar a viagem, mas eles disseram: não, fique conosco, vamos para a nossa casa. Nós lemos aqui no versículo 28 que quando se aproximaram do povoado para onde dirigiam, Jesus fez como queria seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Muitos dizem que eles foram educados para convidar Jesus para irem à sua casa, mas eu creio que foi mais que uma educação. Eles passaram horas desfrutando da palavra de Deus e eles queriam continuar. É como se eles dissessem: Jesus, fale mais a palavra de Deus, foi tão bom ouvir a palavra de Deus, conte mais para nós. Qual foi a última vez que você estava estudando a palavra de Deus e você não queria parar? Você lia, estudava a palavra de Deus
e você dizia para você mesmo: olha, eu tenho outros afazeres, mas eu quero continuar com a palavra, e você continuou lendo, continuou estudando. Quando nós aprendemos a apreciar a palavra de Deus, nós não queremos parar mais. E essa é a nossa oração para todos nós, que Deus sempre produza em nós um amor e um desejo pela palavra dele, que toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa ser doce como mel, que a palavra de Deus possa ser para nós um refrigério, para que nós a amemos e não paremos de estudá-la. E Jesus vai então para a casa dos discípulos, e quando chega lá, eles fizeram aquilo que nós fazemos quando chegamos de uma viagem longa: foram comer, foram tomar um café, uma refeição, né? Café não tinha aqui, mas no versículo 30 nós lemos que, estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Jesus tomou a iniciativa, ele pegou o pão, abençoou aquele pão para eles comerem, e nesse instante os olhos deles se abrem e eles veem que aquele homem é Jesus. Mas no mesmo instante que eles viram que era Jesus, Jesus também desapareceu de diante deles, e eles ficaram maravilhados. E olha só no versículo 32: e disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Esses discípulos estavam tristes, estavam cabisbaixos. E agora eu pergunto: o que é que Jesus usou para reanimar e confortar estes homens? Jesus usou a palavra de Deus. A palavra de Deus ardeu o coração deles e também os consolou, os fortaleceu. E é isso que nós precisamos. É da palavra de Deus que nós precisamos nos dias maus. Aquele dia que você está triste, aquele dia que você está ansioso, aquele dia que você está com medo, esse é o dia que você mais precisa da palavra de Deus. Tem pessoas que pensam: não, eu estou triste hoje, eu acho que eu vou assistir alguns vídeos engraçados para eu espairecer, eu acho que eu vou ver alguns memes da internet para eu ficar mais animado, ou então eu acho que eu vou ler algum livro, algum artigo daquele psicólogo X, daquele filósofo Y, eu vou ler alguma coisa de autoajuda para eu me sentir melhor. Mas não são essas coisas que vão acrescentar a nossa alma. É somente a palavra de Deus que vai arder o nosso coração e vai nos curar, vai nos animar, vai nos encorajar, vai nos consolar, porque é somente a palavra de Deus que, como uma espada, ela penetra aqui dentro de nós, e ela nos cura, ela nos restaura, ela refrigera a nossa alma, ela nos dá vida. É a palavra de Deus, é da palavra de Deus que nós precisamos nos dias maus. Eu vou ler aqui algumas passagens que a própria Escritura fala acerca dela mesma. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, e ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Quando estamos desanimados, ansiosos, amedrontados, é sinal de que nós estamos pensando em coisas erradas. Estamos às vezes acreditando em mentiras que o nosso coração inventa, em mentiras que o inimigo coloca em nós. Talvez estamos acreditando em coisas que as pessoas estão falando. Enfim, quando nós não estamos bem,
é um sinal de que estamos acreditando e pensando em coisas que não são verdadeiras. É por isso que eu preciso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos corrigir, ela vai nos ajudar a pensar nas coisas de forma correta. A palavra de Deus, ela vai nos fazer olhar para o Senhor. A palavra de Deus vai nos lembrar que o Senhor está no controle e que nós podemos descansar nesse Deus que cuida, protege e é poderoso. Por isso é a palavra de Deus que nos corrige, que nos conserta, que nos leva de volta para o caminho do Senhor, que é o caminho de bênção. Davi, ele também escreveu sobre a palavra de Deus no Salmo 19, a partir do versículo 7, nós lemos que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, refrigera a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos refrigera. A palavra de Deus nos dá sabedoria, a palavra de Deus nos alegra, a palavra de Deus ilumina a nossa vida. É isso que a palavra de Deus produz em nós. Então é da palavra de Deus que nós precisamos nos dias difíceis. Foi a palavra de Deus que Jesus usou para confortar os discípulos. Eles estavam acreditando em coisas erradas, e foi a palavra de Deus que levou eles a pensar naquilo que é verdadeiro, e a palavra de Deus os encorajou. É disso que nós precisamos. E aí, quando eles viram que Jesus estava vivo, que estava com eles, nós lemos aqui no verso 33 de Lucas 24: na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Veja bem, eles acabaram de chegar em Emaús, vieram de Jerusalém, 11 quilômetros a pé, mas quando eles viram que Jesus estava vivo, eles voltaram para Jerusalém, pegaram aquela mesma estrada, voltaram. Por quê? Porque eles tinham que contar essa boa notícia aos outros discípulos. Então eles foram lá, e quando encontraram os discípulos, ficaram sabendo que Jesus também tinha aparecido para Pedro. E isso, meus irmãos, é a dinâmica da igreja. Quando reunimos com a igreja, um dos propósitos é nós compartilhar com nossos irmãos o que nós aprendemos com Jesus na semana. Isso é uma alegria que o desigrejado não tem. Somente aqueles que pertencem à igreja, que congregam a igreja, é que pode ter essa alegria de rever os irmãos e poder compartilhar uns com os outros o que é que Jesus tem feito na sua vida. E é algo que nós não podemos fazer agora, mas a nossa alegria é que quando passar toda essa quarentena, quando pudermos reunir novamente como igreja, que alegria será. Eu creio que não vai faltar assunto para nós compartilharmos uns com os outros o que é que Jesus fez na nossa vida durante todo esse tempo. E eu quero encerrar lendo uma passagem que está lá em Hebreus. Os irmãos aqui da igreja sabem que esse é um versículo que eu cito muito nas pregações. É uma promessa maravilhosa, porque Jesus está perto de nós e Ele quer que nós contemos para Ele o que está acontecendo. E aqui em Hebreus capítulo 4, no versículo 15 e 16, lemos aqui o seguinte: o nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas,
pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O autor de Hebreus diz que Jesus, ele nos entende. Ele passou pelos mesmos sofrimentos que eu e você passamos. Ele passou pelo sofrimento e venceu. E da mesma forma que ele venceu, ele também quer nos ajudar a vencer também. Por isso a Bíblia diz: aproxime com confiança de Jesus, conte para o Senhor Jesus tudo o que está acontecendo, e você vai encontrar graça, você vai encontrar força, você vai encontrar poder para você vencer, assim como Cristo venceu. Você e eu também podemos vencer. O que é que está te afligindo? O que é que está te amedrontando? O que é que está fazendo a sua fé ser abalada, enfraquecer? Conte com o Senhor Jesus, e Ele é que vai dar a você essa força. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e obrigado porque nós não estamos sozinhos. Assim como o Senhor se aproximou desses 2 discípulos de Emaús, o Senhor também se aproxima de nós o tempo todo, mesmo que nós não percebamos. Por isso, Senhor, dê a nós essa convicção, essa certeza, e que nós possamos, como diz o salmista, que possamos derramar nosso coração diante de Ti o tempo todo. Como diz Hebreus, que nós adentremos ao Teu trono com toda a confiança, e que possamos receber de Ti toda a graça, toda a força e poder que precisamos a cada instante. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Eu quero agora, depois nós vamos ler mais um hino. Eu quero agora já passar para os pedidos de oração. Então, primeiramente eu vou entrar aqui nos grupos de WhatsApp. Vamos lá. No grupo dos homens, vou começar a ler aqui os pedidos. Irmão Cláudio, eu peço orações por nossa família, que Deus nos dê um coração grato a cada dia e que essa crise passe logo, Então vamos continuar orando, que Deus venha nos fortalecer e que Deus possa abreviar esse dia, um Deus maravilhoso que nos agraciou com um pôr do sol bonito, Irmão Cláudio, ele tirou a foto, até colocou aqui no grupo, e que os irmãos puderam ver o pôr do sol de hoje, puderam ver a maravilha, do poder de Deus. Deixa eu ver aqui, o WhatsApp fechou, entrou outras coisas aqui, deixa eu voltar lá. Próximo pedido, irmão André, ele também deseja uma boa noite a todos aqui, que Deus venha nos abençoar. Ele diz aqui: eu quero agradecer a Deus pela misericórdia e fidelidade que Ele tem demonstrado na vida de cada um de nós nesse tempo de crise. Ele continua perto de nós, Ele tem suprido e temos só que agradecer a Ele, que Ele está cuidando de nós, aconteça o que acontecer, Ele está cuidando de nós. Irmão Leandro, eu agradeço a Deus pela sua proteção em minha casa, família e igreja e no trabalho, e peço que continue nos livrando do mal e nos guardando, e que abençoe a nação brasileira e sua igreja pelo mundo. Vamos continuar orando, e que Deus continue nos fortalecer. E quando ele pede oração pela igreja e pelo mundo, lembrei agora da China. A China lá está vivenciando uma perseguição contra a igreja. O governo da China, ele já havia em janeiro prendido alguns pastores, fechado igrejas. Agora ele está proibindo a venda de Bíblias e proibiu agora a transmissão de cultos online na China. Então vamos orar que Deus possa ter misericórdia dos nossos irmãos que estão lá na China. Irmão Edmar, eu quero agradecer a Deus pelo cuidado com minha família, por nossa igreja e por nosso país. Então vamos orar muito, agradecer e continuar orando,
pelos nossos governantes. Tem hora que eles falam que o pico não chegou, que o pico da doença vai chegar lá para o mês de maio, então, mas só Deus que sabe. Então, e Deus é poderoso para nem permitir que essa doença chegue no pico, né? Vamos continuar orando por isso. Irmão divino, boa noite. Eu quero agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus, pelo amor de Deus para com todos, pela nossa igreja, pelo cuidado de Deus conosco e com nossos familiares. Tá? Continuar orando pelo irmão divino, irmã Dita, e os pedidos aqui colocados. Irmão Carlos, boa noite. Eu quero agradecer a Deus pela minha família, pelo sustento, e que cada dia Deus esteja confortando os nossos corações e aumentando a nossa fé. Amém. Deus venha cumprir isso em cada um de nós. Irmão Valderi, boa noite. Eu agradeço a Deus pelo cuidado para com a igreja e peço que Deus continue fortalecendo a vida espiritual de cada um de nós. Amém. Nós vemos como faz falta, né, estarmos aqui reunidos, mas que Deus nos fortaleça. Irmão Lucas, Lucas Durim, eu agradeço a Deus pela minha mãe e por minha família, e continuar orando por minha mãe, que vai fazer os exames, por nossa igreja e por nossas autoridades. Vamos sim, Lucas, orar por você, sua mãe, e continuar orando pela nossa igreja e pelas nossas autoridades. Grupo das irmãs, a irmã Terezinha, ela pede oração pela vida espiritual da igreja, pela vida dela e também por toda a família, né? Vamos orar pelos filhos da irmã Terezinha. A irmã Teia, eu agradeço a Deus pelo sustento e proteção, e peço oração pelo trabalho, que Deus esteja acalmando o meu coração. Amém. Que Deus venha continuar, fortalecendo o coração de cada um de nós, nossos medos. Então vamos colocar esses pedidos diante do Senhor. Irmã Clarinda, eu peço pela família, pelo nosso trabalho e por todos nós, que Deus fortaleça a nossa fé. Amém. Mais do que nunca, que Deus venha nos fortalecer nesse momento tão difícil. Irmã Preta, eu agradeço pela melhora da minha saúde, graças a Deus estou muito melhor, pelo pão de cada dia, pela medicação que podemos comprar e todas as bênçãos, que Deus nos dê fé para agradá-lo, que Deus continue fortalecendo a irmã Preta, irmão Gilberto. Um outro pedido aqui pedido da Elisete, irmã Elisete. Eu agradeço a Deus pela proteção, sustento, e eu peço por um trabalho. Eu peço a Deus por uma amiga da irmã Maria, que Deus abençoe grandemente essa amiga, que com cuidado, com carinho e zelo para o nosso irmão. E peço também pelo trabalho dos meus filhos e por toda a nossa igreja. Então, está aqui a irmã Elisete, e a irmã Elisete agradece a Deus, por uma pessoa que tem ajudado a irmã Maria. Um outro pedido, irmã Rose, eu agradeço a Deus por teu cuidado conosco, pela minha família, pela salvação dos meus filhos. Peço pela família da irmã Dita, do irmão Divino, de seus filhos, e que Deus permita que eu possa voltar para casa logo. Vamos orar que Deus possa abreviar logo essa crise, Irmã Rose também agradece a Deus por estar cuidando dos meus filhos, pois mesmo estando fora do trabalho, Deus tem provido o sustento. Amém, irmã, Deus tem sido fiel. Irmãzina, eu peço oração pela saúde, pela nossa saúde, principalmente da dona Socorro, que Deus continue nos sustentando, Irmã Socorro, é a mãe do irmão Doroteu, que Deus possa fortalecer ela já de idade, que Deus venha cuidar da sua saúde. Irmã Fabiana, eu peço oração pela minha mãe. O nome dela é Amélia. Ela toma muito tempo medicamentos para depressão, e a psiquiatra dela não está atendendo por causa da quarentena. Por isso minha mãe está sem os medicamentos e está cada dia mais instável. Orar que Deus tenha misericórdia, que Deus venha fazer uma obra aí na vida da dona Amélia. Vamos lembrar dela em oração.
Irmã Elisete também, ela pede oração, né, pela irmã Maria de nossa igreja, né, e por toda a sua família, né. Minha mãe também, irmã Zenite, eu também agradeço a Deus pelas bênçãos e peço que Ele continue nos guardando. Peço também por todos os familiares, pela nossa igreja e também pelos nossos governantes. Que Deus continue fortalecendo, cuidando de nós também. Um outro pedido também, a irmã Carmen, ela agradece a Deus pelo que Ele tem cuidado da família e que Deus continua no controle. A irmã Carmen agradece as orações pelos irmãos que oraram pela Cássia, né, aquela jovem lá em Minas, pela recuperação dela. A irmã Carmen pede também pela saúde dela, pelo nosso presidente e também pelo nosso país. Tem mais pedidos aqui também. E continuar orando também pela irmã Graça. Ontem a irmã Graça, ela sofreu uma perda, né? Faleceu um tio da irmã Graça. Vamos continuar orando que Deus possa fortalecer a Graça, Deus possa confortar e consolar toda a família, né, por essa perda. Eu vou entrar aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui. Temos aí um pedido da nossa irmã Tânia Passotti, né? Ela pede oração para um vizinho dela, para que Deus possa abrir as portas de emprego. Ele chama Fernando. Então vamos orar que Deus tenha misericórdia, possa abrir uma porta de emprego para o Fernando, vizinho da irmã Tânia Passotti, e que nos acompanha aqui também pela internet. Bastante irmãos aqui interagindo durante o culto. Irmã Rose, né, ela pede oração pela família do Leonardo, filho do irmão divino. Então vamos orar que Deus possa alcançar, fazer uma obra na vida do Leonardo e sua família. Então, só esses pedidos aqui, bastantes pedidos aqui colocados subiu mais um pedido aqui. Deixa eu dar uma olhada. Apareceu mais um pedido, mas não estou. Tá. A irmã Luciane, né, ela agradece a Deus pelo cuidado do Senhor com nossa família e com o trabalho, né? Então, a irmã Luciane também colocou esse pedido aqui, porque tem hora que tem pedidos que às vezes não aparecem aqui, né, no celular. Mas vamos orar por esses pedidos que os irmãos aqui colocaram e que Deus continue cuidando de cada um de nós, Deus possa fortalecer também a nossa fé. Então vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado pelo cuidado que cada irmão tem experimentado neste dia. Queremos colocar todos esses pedidos diante do Senhor. Não é possível, Pai, mencioná-los todos aqui, mas o Senhor sabe. Venha, Pai, considera a melhor resposta para cada pedido aqui colocado, dando saúde a quem precisa, abrindo portas de emprego para aqueles que assim precisam. Que o Senhor também venha levar salvação àqueles que não têm. Que o Senhor visite cada lar, ó Pai, dos teus irmãos, cada lar que foi aqui mencionado. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça, Senhor, a tua igreja nesse momento, ó Pai, e que essa crise possa passar logo, Pai. Tenha misericórdia do nosso país. Nós, ó Pai, nós não somos dignos, nós não merecemos, mas nós pedimos pela tua misericórdia, que o Senhor venha, ó Pai, eliminar esse vírus do nosso país e do mundo, ó Pai, e que essa curva, ó Pai, possa baixar,
que logo, ó Pai, essa quarentena possa ser encerrada e que possamos voltar à normalidade, Senhor. Não mais como éramos antes, mas que possamos, quando voltarmos, que possamos voltar com a nossa fé mais fortalecida em Ti. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero encerrar lendo a letra do hino que diz: a Jesus Cristo contarei tudo. Diz assim: a Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. Sei que este mundo quer atrair-me, do bom caminho me desviar, mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, narrarei sempre a minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Conte para o Senhor Jesus tudo o que está acontecendo. Só Ele pode nos fortalecer, só Ele pode dar a solução. Que Deus abençoe, irmãos, um bom resto de semana para todos. Domingo, se Deus quiser, domingo às 9 horas da manhã, estaremos aqui para mais um culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe.